O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, como a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes Jesus: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E disse ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa se acha dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nos é contada, pois, por São Marcos, nestes dias da semana do tempo comum, nos fala hoje sobre o mandamento, a vontade de Deus, o compromisso que o cristão tem de viver a sua fé com autenticidade, livre, digamos assim, de outras realidades que possam obscurecer essa fé, que possam, digamos, enfeitá-la e quem sabe até mesmo mascará-la, ocultá-la, de modo que então a fé verdadeira degenere. E nós vemos isto como quando Jesus nos dá essa informação sobre estes preceitos que os judeus observavam. E de fato, meus irmãos e irmãs, acontecia que de alguma coisa útil, boa, faziam preceitos religiosos. A circuncisão é uma medida higiênica e elevaram ao grau de batismo, elevaram ao grau de pertença autêntica de um povo, de tal modo que quem então não fosse circuncidado não se salvaria, não participaria das promessas. Da mesma forma, aqui,
lavar as louças, lavar as mãos, tomar banho, algo que é da higiene, e todos nós sabemos quanto isso é importante, foi elevado a uma condição sem a qual, então, não há fé, não há religião. E a simples execução disso quase que bastaria, então, para alguém estar em dias com Deus. E nós sabemos que não é assim. Não basta a aparência. Eis, portanto, a luta que todos devemos ter no sentido de fazer corresponder as coisas externas de nós àquelas internas do coração. O contrário também é verdadeiro. Aquilo que então está em nosso coração, nós devemos externar, como sendo, pois, modo autêntico de viver a fé. Não basta, nós sabemos, a prática puramente material das devoções, por exemplo, das obrigações religiosas, do cumprimento dos preceitos. Não basta fazer isto assim automaticamente, como se então fazendo isso nós já estamos com o passaporte para o céu. Não, Jesus nos adverte aqui, isso é perigoso. Tudo isso deve estar ungido, porque assim Jesus fala, bem, profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Hipócrita é fingido. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Prestam cultos, mas ensinam apenas preceitos humanos. E depois Jesus fala de alguma coisa que exatamente prova isso. Provava isso. A história do Corbã. O que era o Corbã? Corbã é a oferta que se devia fazer a Deus. Pois bem, um fariseu esperto, para se desobrigar da obrigação que tinha de ajudar seus pais, já velhos, doentes, pobres, dizia, não, isso aqui é Corbã, ou seja, é consagrado. E ficava, é claro, com aquilo, com aquela importância, com aquele valor, dizendo que era algo consagrado a Deus. E não era não, história, apenas para não partilhar com o seu pai, com sua mãe. Por isso Jesus diz, vós fazeis muitas coisas erradas como estas. Vamos desejar hoje, na festa do testemunho dos santos japoneses, foram 17 santos japoneses, dentre os quais uma criança de 9 anos que acabava de ser batizada, firme lá no testemunho de Jesus. Vamos pedir, pois, a graça de também preocuparmos-nos de viver a nossa fé com autenticidade. E se tivermos práticas religiosas, que elas sejam ungidas com o Espírito Santo, para que sejam de fato uma demonstração da nossa fé verdadeira e que sejam gestos que verdadeiramente agradem e louvem e honrem o nosso Pai que está nos céus.